Fim de ano está chegando, época de muitas festas, alguns excessos alimentares e alto consumo de bebidas. Por isso, devemos estar atentos aos cuidados com a saúde e, em especial, com o coração. E este é o nosso assunto no quadro de saúde de hoje. Com a gente, o médico cardiologista da Cardiocenter de Canoas, Dr. Carlos Alberto Santiago Nunes. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, pessoal de casa, pode mandar sua participação, 99588-2374, mensagens de texto pelo WhatsApp. Bom, eu vou com os dados aqui para a gente abrir você aí de casa, e o doutor pode nos corrigir se tiver algum erro. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que cerca de 100 mil novos casos de problemas de coração são diagnosticados por ano no Brasil. Pelo menos 50 mil pessoas morrem anualmente no país em decorrência de problemas cardíacos. Por que o fim do ano, porque os finais de ano, há uma tendência de ter mais registros? É fato isso? Há uma tendência maior de a gente ter problemas de coração logo numa época em que o coração realmente bate mais forte, com tantas festas e tanta emoção? Realmente é uma tendência, a gente nota isso nas emergências, nas UTIs dos hospitais, né? Mesmo no verão, que costuma ser uma época que as doenças cardiovasculares do inverno não são tão prevalentes assim, né? Associadas às infecções respiratórias, etc. Mas uma coisa que a gente poderia atribuir isso, como tu bem falaste, é a questão da ingestão de bebida alcoólica, né? Junto a isso, as drogas ilícitas, agora mesmo a reportagem da polícia tentando combater as drogas ilícitas, isso é uma questão importante também. E eu acho que o final de ano também traz questões familiares, questões pessoais do final do ano, e isso, quem está muito bem, o final do ano é um motivo de festa, de alegria, de renovação, mas quem não está bem consigo é motivo ainda de mais angústia, né? As relações familiares muitas vezes acabam se tornando mais ríspidas e talvez isso seja um risco também para o coração. Bom, imagino, por exemplo, aí dói no coração, por exemplo, as pessoas não conseguem se reunir com os familiares, há brigas, enfim. O caso das drogas também, a gente viu os abusos, né? O pessoal resolve fazer festa e aí acaba. Dá para fazer festa sem encher a cara e consumir droga, por favor. Agora, no caso da sobrecarga também, final, é comum a gente ver no corredor aqui, pessoal, cara, tô precisando de umas férias. A carga do ano, vamos combinar, culmina no final, né? Sim. Isso também pode ser um fator, o estresse? Com certeza. A gente nota no consultório, os pacientes no final do ano acabam chegando cansados, muito estressados, justamente por essa sobrecarga do ano inteiro. Então, assim, todo mundo, na verdade, precisando de férias, né? Então, assim, e muitas vezes, minhas férias são em março, então isso com certeza acaba contribuindo, sim. E também, hoje um dia muito quente, abafado, né? Esse próprio calor deixa nós cansados também, aquela sensação de mais peso. Esse calor de hoje é bom para quem está na praia, né? Com certeza. Para quem está trabalhando aqui. Quem está agora, ou quem estava, por exemplo, foi um dia extremamente tumultuado no trânsito da região metropolitana, muitos acidentes. Quem fica parado num congestionamento, num calorão desse, com certeza vai ficar mais estressado do que já estava. Agora, vamos colocar aqui também o excesso, né? Na alimentação. Muito churrasco. E aí dá para botar o mês inteiro de dezembro, porque não é só Natal e Réveillon. Festa de final de ano amigo secreto. Amigo secreto, condomínio, enfim, tudo isso pode contribuir. No caso da alimentação, Rio Grande do Sul, churrasco, carne vermelha. Inclusive, o dado da reportagem, né, que o brasileiro consome 1,3 kg de carne por semana, se não me engano. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul deve ser muito mais, né? Isso é uma questão muito cultural. Conversando com pessoas que vêm de fora, eles chamam a atenção que para nós gaúchos o jantar, a comida é um motivo para encontro, né? Sim. Qualquer negócio, qualquer relação, qualquer encontro culmina numa confraternização com comida, com bebida, enfim. E essa época do ano realmente as pessoas acabam associando muito a confraternização, estar juntos, com excessos. Sim. Né? Agora, no caso da carne vermelha, o mal dá para dizer que é a própria carne, ou a gente pode incluir também, no caso do churrasco, o sal também
é um inimigo? A associação dos dois torna a coisa ainda pior? Um dado que nós temos da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que o ideal seria que nós consumíssemos 6 gramas de sal por dia. E o brasileiro consome o dobro disso. E não adianta, churrasco bom é churrasco salgado, né? Claro. Falando especificamente Primeira coisa que reclama é sem sal. Não, tá sem gosto. Né? Então, e na verdade o sal tem uma peculiaridade que o nosso paladar vai se adaptando ao sal. Se tu come uma carne muito salgada, daqui a pouco aquilo que seria o normal antes, para ti fica uma carne insossa, fica sem gosto. Então acaba criando uma tolerância ao paladar, né? E quando vê, tem que ser associado a muito sal mesmo, o churrasco. Uma coisa leva a outra. Salgada aí o pessoal já vai se enxugando. Né? Sobrecarga hídrica, né? Para compensar o excesso de sal, a pessoa acaba tomando mais cerveja, enfim. Exato. Diz que faz bem, né? É diurético, as pessoas falam. Ah, pois é. Agora tem um outro detalhe aqui, que aqui a gente colocou sedentarismo, tá? Mas isso vem acumulando durante o ano. O indivíduo sedentário não faz nada, vai acumulando aquela preguiça durante o ano. Só que aí chegam os tais projetos verão. E a pessoa resolve, né, ser um atleta de um dia para o outro. Isso também pode sobrecarregar o sistema circulatório e o coração? Com certeza. O que acontece? Na chegada do final do ano, pensa assim, ó, no inverno, 6 horas da tarde é noite. Agora, no verão, 8 horas, 8h30 ainda é dia. Então, as pessoas, nós somos animais, né? A gente tem uma tendência a querer, no inverno, ficar mais recolhido, no verão, é automático querer fazer mais atividade física. Primeira coisa, tem que fazer uma avaliação médica, não necessariamente avaliação cardiológica, não vou puxar para o meu lado. Sim. Mas é importante, porque as pessoas podem ter limitações limitações físicas, né, e contraindicações a algumas práticas de atividade física. Então, conversar com o seu médico, né? Uma coisa importante, começar devagar, né, não querer, digamos, a pessoa faz uma conta, vamos supor, eu deveria ter caminhado 3 km por dia ao longo do ano, daí em 3 meses quer recuperar. Não, a gente tem que dar tempo para o nosso corpo se recuperar. Então, começar devagar. Eu acho que é importante não se comparar com os outros. Aquele amigo, de repente, está fazendo atividade física há muito tempo, ele corre 10 km por dia, 20, não dá para se comparar. Até ele chegar ali demorou, né? Começar devagar, não se comparar com os outros, importante assim, não parar. Acho que não esmoecer diante dessas dificuldades. Acho que isso é uma coisa importante. E que eu costumo falar para os pacientes assim, o ideal, 150 minutos de atividade física por semana. Muitas vezes as pessoas não têm. Trabalha de manhã, trabalha de tarde, estuda à noite. E essa pessoa realmente não tem como fazer, não tem tempo no seu dia a dia para fazer atividade física. O bom é melhor do que o nada. Claro que o ideal é chegar no ótimo, chegar aos 150 minutos por semana. Agora, se conseguir fazer uma atividade física, uma caminhada ao longo da semana, encaixando no seu horário 2 vezes por semana, ou não tem tempo durante a semana, final de semana, ao invés de ir para um shopping, né, vai para um parque, passeia com o filho, faz uma atividade física. Então, às vezes, realmente, as pessoas não têm tempo para fazer o ideal, fazer atividade física regular, os 150 minutos por semana. Mas isso não é motivo para não fazer nada, entende? Sem dúvida. Agora, quais os principais problemas de coração que os brasileiros apresentam? E eles estariam relacionados a questões genéticas, a questões de hábitos, péssimos hábitos, que a gente pode estar levando como tabagismo, alcoolismo, entre outros. E a questão, por exemplo, da pressão. Muita gente, acho que não faz um exame, não tira a pressão, como a gente diz ali, não mede a pressão, há muito tempo. E aí fico imaginando, alguém com pressão alta, por exemplo, corre o risco se resolver ser atleta de um dia para o outro? Sim, com certeza. Na verdade, assim, a gente chama fatores de riscos, né? Os fatores de riscos não modificáveis é essa genética que a gente herda. Isso não tem o que a gente fazer. Sim. Né? Então é muito comum também no consultório o paciente fala, eu tenho problema na minha família, a minha avó morreu com 80 anos de infarto. Isso não é a genética, né? Porque, na verdade, a genética que a gente herda seria parentes de primeiro grau, a mulher antes dos 65 e o homem antes dos 55. Porque se a avó morreu aos 80 anos, ela morreu de uma causa natural. Isso a gente não herda essa genética. Sim. Mas o que a gente pode fazer no dia a dia é modificar os fatores de riscos, obviamente modificáveis. A pressão, o diabetes, colesterol, o sedentarismo, a obesidade, né? Todos são fatores importantes.
E como tu bem falaste, a hipertensão, ela não causa sintomas. Então, vamos supor, a pessoa começou jovem com a pressão tinha 12/8. Ao longo da vida a pressão foi 13/9, 14/9. E essa pessoa hoje está com 16/10, mas essa pressão não foi do 12/8 ao 16/10. Ela foi aumentando ao longo da vida e a pessoa foi se adaptando. Por isso que ela não tem sintomas. E a única maneira de fazer o diagnóstico da pressão é verificar a pressão. No caso da pressão, é uma questão subjetiva, é individual? Porque, por exemplo, a gente tem uma recente polêmica a respeito da pressão arterial ideal. 12/8, 13/8, 14/9. Existe uma pressão arterial ideal, padrão para todos, ou é uma questão, às vezes, subjetiva? Eu vou responder para ti que sim e que não. O que acontece? Em agosto de 2017, a Sociedade Americana de Cardiologia lançou os seus guias, suas diretrizes, dizendo que a pressão arterial, o diagnóstico de hipertensão arterial começava a partir de 13/8. Os americanos, o ano passado. Esse ano, a Sociedade Europeia de Cardiologia, também nas suas diretrizes, não corroborou as diretrizes americanas. Eles mantiveram os 14/9. Então, assim, na verdade, as duas coisas estão certas, né? Dependendo da ótica que a gente vai ver. Então, isso eu acho que é a parte bonita da medicina. Não dá para tratar, claro, quando a gente fala para uma grande população, mas o tratamento da hipertensão, o tratamento das doenças cardiovasculares é um tratamento individualizado, entende? Não dá para fazer uma receita de bolo, aquela coisa que às vezes acontece no consultório, tomei o remédio do meu amigo, a minha mãe tomava esse medicamento, eu estou tomando, talvez aquele medicamento não sirva para ti, entendeu? Então, eu te diria que as duas coisas estão certas. 13/8 para os americanos, 14/9, mas para todo mundo, com certeza, 14/9 é uma pressão aumentada. Sim. Mas outra coisa importante em relação à pressão, nós falando do final do ano, desse estresse, muitas vezes no momento de estresse não é o momento adequado para se fazer o diagnóstico da hipertensão, né? Então, o correto, a pessoa sentada num ambiente calmo, pelo menos 15 minutos em repouso, né, o braço na altura do coração, verifica a pressão. Exemplo, foi a emergência por qualquer motivo, quebrou a perna, é um momento de estresse, obviamente que a pressão vai aumentar. Sim, né? Claro. Bom, para fechar, doutor, dicas e orientações para a gente ter uma boa saúde, começar, já que o pessoal gosta de traçar metas no final do ano, para o ano seguinte, vamos começar mudando alguns hábitos, pode ser? O que a gente pode fazer de imediato para ter uma boa saúde no nosso coração? Acho que controlar os fatores de riscos modificáveis, né? Então, assim, um estilo de vida saudável, né? Praticar atividade física regular, uma dieta saudável. Eu li recentemente algo que eu achei interessante, assim, se a gente come algum alimento que não é saudável, nos traz um prazer imediato, mas não nos traz um prazer a longo prazo. Um alimento que não é bom e saudável pode não nos trazer um prazer agora, mas nos faz bem. O ideal é um alimento saudável e que nos traga um prazer imediato, que seja gostoso também. Então, acho que essa seria uma dica importante. Então, alimentação saudável, dieta, atividade física. E eu acho que um dado que eu queria trazer, assim, muito mais importante também como controle dos hábitos de vida seria... teve um estudo, foi publicado no TED Talks, um estudo de Harvard. Acompanharam os 760 americanos, mais ou menos, ao longo de 75 anos. Sim. E uma coisa interessante, o que fez, esses são homens, tá? Nessa idade. O que fez esses homens viverem mais não era o diabetes, não era o colesterol, não era a hipertensão, era relações entre as pessoas, o relationship, né? A relação entre amigos, relação entre familiares. Então, aqueles homens que eram muito isolados, né? Separados, enfim, abandonados ou que abandonou os filhos, enfim, né? Não viveram tanto, né? E os homens mais longevos são os que tinham melhores relações. Então, eu acho que não só o controle dos hábitos, né? Tipo, a dieta, atividade física, o controle do nosso corpo físico, mas eu acho que também o controle da mente, ser saudável plenamente. Cultivar boas relações, uma boa amizade. Lembre-se, né? Não são só substâncias que são tóxicas, pessoas também são. Doutor Carlos Alberto Santiago Nunes, muito obrigado por nos atender. Seja sempre bem-vindo, o senhor que já esteve aqui, obrigado por retornar e até o nosso próximo encontro. Tá certo, sempre de pé à ordem, a gente fica
disponível a Cardio Center para quando chamarem a gente está às ordens para vocês. Muito obrigado, doutor.